E olha só que legal, né? A gente falou com o pessoal de Novo Hamburgo, a gente falou com o pessoal de Belo Horizonte, Thalita, e agora a gente vai falar com o Vitor Hugo, que é do Rio de Janeiro. Então, Opa! a gente tem Estamos a viajando gente aí está pelo viajando o Brasil. Brasil inteiro hoje aí nesse sábado top. Novo Hamburgo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Vamos ver se está com a gente lá. É o Vitor Hugo Oliveira. Boa noite. Eu mesmo, boa noite. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Legal. Por um rios de direitos, né? É isso que a gente vai ouvir agora, né? Isso, exatamente. Bacana. Então, só para repassar a regrinha aqui, você tem 8 minutos para falar aí sobre o seu projeto, defender as suas ideias. O reloginho vai estar bem ali no cantinho da sua tela. E no final, eu, a professora Sandra e a professora Thalita vamos comentar alguma coisa, fazer algumas perguntas e algo nesse sentido. Então, acho que o reloginho já está ali, já vai estar valendo. Boa sorte, pode começar. Vamos lá. Boa noite, meus amigos da Uninter e todos os telespectadores presentes nesse momento único. O meu projeto de infraestrutura urbana, logística e social, né, chamado por um Rio de Direitos, né, com um subtítulo Modernização Presente, ele se insere no contexto de buscar melhorias sistemáticas para a nossa infraestrutura urbana, logística e social, né? O nosso projeto se encaixa perfeitamente na proposta do Top Inovação Uninter. Por quê? Inovação não é só gerar novas ideias. Inovação é também gerar soluções duradouras para a nossa gestão pública, para a nossa administração. E essa geração de soluções duradouras perpassa também, de forma inequívoca, em gerar melhorias para algo já existente. Por isso ele se encaixa perfeitamente na proposta do Prêmio Top Inovação Uninter. Porque hoje, a nossa administração, a nossa gestão pública, ela se encontra muito engessada. Ela se encontra, além de engessada, ela tem suas limitações. E por ter suas limitações, eu propus a ideia de contribuição de melhoria, mais subsídios e novas formas de financiamento do transporte coletivo, os grandes transportes de massa, né? E todos nós temos como premissa o seguinte: existem riscos que são inerentes, os quais estão elencados no presente trabalho, né? A gente sabe que existem riscos inerentes a todo e qualquer tipo de trabalho, mas ele existe mais particularmente falando na contribuição de melhoria. Por quê? Porque ela, por ter algumas características, por exemplo, em o contribuinte passar a ser o fiscal da obra, né? A partir de uma regulamentação do próprio artigo 82 do Código Tributário Nacional, que é o artigo pelo qual permite, se devidamente regulamentado, né, se devidamente regulamentado pelo Poder Executivo, né, a partir de uma proposta do Legislativo, se devidamente regulamentado, esse tributo vai permitir que o cidadão esquadrinhe, né, ele perscrute todo o orçamento da obra em 30 dias, até mesmo podendo impugnar uma obra, por exemplo, superfaturada ou em irregularidades, né, com suspeitas de irregularidades. O grande problema de toda essa questão é que nós temos um grande desafio hoje, é colocar na prática um tributo que, além de o fato dele não estar sendo cobrado nesse incipiente, nessa etapa inicial, né, ele caiu em desuso, né, o grande desafio é colocá-lo em prática, algo já existente, conforme eu disse anteriormente, e combater também a especulação imobiliária, a própria gentrificação, que é uma desigualdade socioespacial, né? Um processo socioespacial onde ocorre a valorização acentuada de uma área urbana, por exemplo, né? Gentrificação, né? Um termo urbanístico muito caro, mas
essa proposta da contribuição de melhoria, ela se centra em todos esses benefícios de podemos ter mais recursos que poderemos utilizar em outras melhorias como saúde, educação, desafogar recursos do próprio Tesouro Municipal e, é claro, com o procedimento de manifestação de interesse, conforme está alivanhado no presente slide, né, com o princípio da transparência, que é inerente à administração pública, permitir um grande chamamento público, né, porque a administração não vai ser obrigada a acolher essa ideia, mas ela pode chamar estudos técnicos para avaliar com mais precisão esse trabalho da contribuição, essa cobrança da exação contribuição de melhoria, né? Além dos subsídios que são necessários e como própria alternativa de receita. Hoje o governo, né, vamos às premissas, hoje o governo está vivendo uma crise de arrecadação, um ajuste fiscal fortíssimo. E se nós não tivermos mais medidas de receita, vai ter uma frustração de receita no Brasil. Vai ter contingenciamento de gastos. E o contingenciamento, o que é o contingenciamento? É o bloqueio. Bloqueio de recursos. Vamos ter menos recursos para investir em saúde, em educação, em mobilidade urbana, que é o grande cerne da contribuição de melhoria, né? Enfim, vamos ter vários problemas, uma grave crise de arrecadação, a qual já estamos vivendo nesse momento que estamos passando fiscalmente, do ponto de vista do Estado brasileiro. Então, a contribuição de melhoria é uma exação importantíssima que está prevista no nosso ordenamento pátrio desde 1934, mas devido às suas dificuldades de implementação, uma legislação complexa para ser apurada, ela se encontrou em desuso. Tem estados como o Paraná, por exemplo, que se destaca, por exemplo, municípios menores. Municípios menores têm mais facilidade de colocar em prática a contribuição de melhoria. Por quê? Por que tem mais facilidade? Porque os municípios menores, meus amigos, sentem mais a presença do poder público. Uma obra pública, por exemplo, do que até mesmo a grande cidade. Não estou dizendo que as grandes cidades não sentem a presença do poder público em obras públicas, mas porque os municípios menores têm grande dificuldade. O que sustenta o desenvolvimento de um município menor é o endividamento, muitas das vezes. É o endividamento, o desemprego, que acaba gerando uma situação de colapso econômico em muitas famílias. É o endividamento da própria dívida pública. Então, a contribuição de melhoria entra como uma alternativa de receita para termos mais arrecadação. E para termos mais arrecadação, porque é imoral ela não ser cobrada hoje no sistema jurídico tributário nacional, é imoral não ter a cobrança dela, mas também ela vai visar financiar melhor os nossos recursos, mais alternativas financeiras, mais gestão pública e o principal, é algo já existente, é muito fácil de ser replicado, já existe, é só uma questão de aplicar ou não, ter vontade política para aplicar uma exação que já existe. Então, esse projeto é inovador. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, pela sua apresentação. Eu queria que agora, de uma forma objetiva, você trouxesse para nós se o seu projeto ele já foi implantado, se ele já tem algum resultado, algum caso para apresentar e o porquê que você considera ele, então, uma inovação. Boa noite, eu quero agradecer a pergunta, foi uma pergunta excelente. Eu diria que, conforme eu disse, né, em apresentação, e vários estados, como o próprio, né, Curitiba, Paraná, né, está com a contribuição de melhoria já sendo cobrada, né? Ou, por exemplo, o que foi dito aí no slide sobre tem um município que ele é cobrado, né, Santa Catarina, Prefeitura de Itapoá, que, inclusive, foi, por exemplo, para estipular lei complementar, foi necessário uma lei complementar para estipular os tipos de obra pública que
atrariam a incidência da cobrança de contribuição de melhoria. Nessa lei complementar da Prefeitura de Santa Catarina, de Itapuá, né, que está alivanhado no slide, ele até mesmo se baseou, se fundamentou no artigo 1º e 2º do Decreto-Lei 195, de 25 de fevereiro de 1967, né, que estipula um prazo devidamente regulamentado, ele entra em vigor em 90 dias, né? Ele entra em vigor em 90 dias. Então, a gente já tem vários municípios menores que utilizam essa exação, mas ainda de forma muito incipiente, porque, conforme eu disse, a legislação é complexa, é exigente para ser cobrada, para ser aplicada, para ser cobrada pelo contribuinte, né? Mas ele, ao mesmo tempo, foi o que eu disse, ele exerce uma justiça fiscal enorme. Legal, Vitor. Quando a gente faz um projeto, a ideia que você colocou, né? Você colocou o nome do projeto, eu fiquei com uma dúvida, né? Por um rio de direitos. E você falou muito na contribuição de melhoria ali. Eu queria só entender aqui o que significa esse um rio de direito, essa contribuição de melhoria e a explicação aí do nome do seu projeto com a ideia que você comentou durante a palestra. Pode me dar uma luz aí? Sim, claro. Então, o que acontece? Eu dei o nome, intitulei de Por um Rio de Direitos, porque nasceu de um plano, né, de gestão pública meu, ancorado em 28 projetos de lei. Na realidade, esse projeto da contribuição de melhoria, ele é um projeto de infraestrutura urbana, logística e social. Eu tenho projetos na área de saúde, educação, transporte, cultura, acesso a serviços como acesso à justiça e várias outras áreas. São 28 projetos de lei e desses 28 eu tirei o projeto de contribuição de melhoria como para melhorar a gestão pública e gerar inovação, né, na gestão pública com algo já existente, né, devido a esse contexto nosso arrecadatório muito difícil. Hoje o governo ele precisa de uma alternativa de receita que privilegie a qualidade fiscal do seu gasto. Por isso eu digo que, por exemplo, tributar offshores ou fundos exclusivos ou juros de capital próprio para conseguir as receitas extras de 168 bilhões de reais para o orçamento de 2024 e fechar como déficit zero, não vai adiantar fazer isso tudo, de angariar tanta receita, se a gente não combater a gentrificação, as desigualdades socioespaciais presentes na sociedade brasileira e também as desigualdades sociais, regionais e econômicas, principalmente a especulação imobiliária, que é muito presente no Brasil, a gente sabe disso, somos um país desigual, né? Então, a gente tem esse contexto, de melhorar a gestão pública e ele nasceu do Por um Rio de Direitos, de uma época que a gente, dentro do guarda-chuva, 28 projetos de lei que eu elaborei junto com, né, várias lideranças sociais, porque, conforme eu disse, eu sou da Pastoral da Criança e sou suplente da Pastoral da Criança e também sou pós-graduado em Direito do Consumidor na área do conhecimento do negócio, administração e direito. Legal. Sandra? Interessante, né, a explicação, mas eu gostaria agora de fazer a última pergunta, Vitor. Por que você acha que merece ganhar, então, este prêmio nessa sua categoria? Muito obrigado. Eu diria que, primeiro, eu quero dizer que é um imenso orgulho participar desse projeto de inovação. Eu gostaria de ganhar, porque a gente está em processo de construir melhorias sistemáticas e sistêmicas para a nossa gestão pública. A gente não pode mais conviver com falta de transparência, né? A gente não pode mais conviver com desigualdades socioespaciais. Então, eu quero, se Deus permitir, e for da vontade de Deus e vontade de todos vocês, eu quero ganhar para possibilitar um ganho sistemático de melhoria do transporte público de massa para a nossa população, através de uma cobrança que aparentemente, para muitos, pode ser difícil de ser implementada, mas confere o que eu já falei ali. Ela já existe. Então, confere uma possibilidade maior de replicação para que a gente possa melhorar a gestão pública, melhorar a qualidade do gasto na nossa gestão, que é o que a gente precisa hoje.
Obrigada pela resposta, então. Professor Riccieli. Obrigado, Vitor. Valeu aí pela defesa da sua ideia. Parabéns aí pela apresentação e agradecer.